Desde as grandes navegações europeias e a Conferência de Berlim de 1884, que marcou a colaboração europeia e divisão territorial da África, até 1914 grande parte do continente africano era controlado pelos europeus e apenas 2 países africanos escaparam desta situação infame. O primeiro sendo a Libéria, que tem uma história bastante curiosa, isso porque foi fundada em 1824 por escravos libertos dos Estados Unidos. E o segundo é a Etiópia, com uma história bem simples, pois a Itália invadiu a Etiópia em 1895 e os etíopes venceram os italianos. Mas então, como é que os etíopes conseguiram vencer os italianos? Seja bem-vindo ao canal mais africanizado do YouTube, onde a gente aborda aspectos virados à cultura, história, geopolítica e temas da atualidade africana. E hoje a gente vai te contar como é que a Etiópia escapou da escravidão vencendo os italianos. Se isso lhe interessa desde já, te convido a deixar aquele soco de like, se inscrever no canal e vamos para o vídeo. A Etiópia é um país que data de tempos bíblicos. De lá teria saído a rainha de Sabá, mencionado na Bíblia, que visitou o rei Salomão em Jerusalém. Apesar da história bíblica mencionar um contato nos limites da diplomacia, a versão etíope é diferente, pois a rainha de Sabá voltou grávida e daí nasceu a linhagem nobre da nação. No entanto, quando começa a corrida desenfreada europeia no domínio dos países africanos, a Etiópia não era um grande império e o rei desse império era o Teodoro II, que havia tomado o reino através de um golpe de Estado. Teodoro tentou fazer um acordo com os britânicos para que pudesse ter armas modernas e lutar contra alguns rebeldes e expandir o seu império. No entanto, os britânicos negaram e foi daí que Teodoro arranjou outras formas de obter armas a partir dos missionários e em seguida ele entrou em conflito com os britânicos e os britânicos mandaram uma expedição que levou à morte de Teodoro II. Em contrapartida, os britânicos, achando que era caro administrar, abandonaram o território. Mas após os britânicos terem abandonado o território etíope, isso resultou em conflitos internos étnicos que levou ao trono John Iohannis. Em 1869, os italianos subjugaram a parte oriental da região, estabelecendo uma colônia na região da atual Eritreia. Isso tudo estava acontecendo nas proximidades da Etiópia, que existia há 600 anos e era cobiçada pela Itália. E em 1887, combates estavam a ocorrer entre os etíopes locais e os italianos, e isso culminou com a Batalha de Dogali, onde 500 soldados italianos foram massacrados e ao mesmo tempo John Iohannis morreu. Mas antes da sua morte, em 10 de março de 1889, Iohannis transformou seu sobrinho Mengesha como sucessor, afirmando que ele era na verdade o seu filho. A maioria dos nobres não aceitou, entre eles foi Menelik II, e em 25 de março ele se proclamou o verdadeiro Negusa Negasti, que significa rei, e passou o ano em conflito de negociações com outros nobres etíopes até ser reconhecido soberano em 3 de novembro. Entre essas negociações, Menelik incluiu o apoio da Itália, em troca de reconhecimento e armas. E em 2 de maio, ele assinaria o Tratado de Uxale, que cedia toda a costa aos italianos que batizaram sua colônia de Eritreia. O tratado, com efeito, oferecia um pouco mais na versão em amárico. Seu artigo 17 dizia que o imperador podia fazer uso de serviços diplomáticos italianos. A versão europeia, no entanto, afirmava que ele só poderia fazer diplomacia por meio da Itália, efetivamente transformando-o em um vassalo do rei da Itália. Menelik logo soube da diferença, mas preferiu não agir enquanto consolidava seu poder, importando mais armas dos europeus, inclusive dos supostos aliados. Em 1895, Menelik declarou que o tratado não tinha validade. Os italianos ficaram putos e responderam movendo tropas para fronteiras e invadindo a Etiópia. Em dezembro de 1895, os italianos marcharam até Adwa e por semanas esperaram que os etíopes atacassem, mas Menelik era experiente e aguardou tanto que estava prestes a levantar o acampamento. Isso porque os suprimentos já estavam acabando e a moral da tropa baixa. O general italiano Oreste Baratieri, veterano das guerras de unificação da Itália, também manteve posição. Mas o governo italiano achou a situação vergonhosa e no final de fevereiro, Baratieri recebeu ordem para atacar.
Assim, na noite de 1 de março de 1896, 18 mil italianos abandonaram as fortificações e passaram pelas colinas de Adwa. Mas seus mapas eram precários e as forças acabaram isoladas. Esperavam encontrar 30 mil etíopes sem nenhuma formação militar ou estratégia de batalha. Mas havia mais de 100 mil etíopes, 80% com armas modernas. Foi um massacre para os italianos. Horas depois, 7 mil deles estariam mortos, 1.500 feridos e 3 mil capturados. Os generais de Menelik insistiram para que rumassem para a Eritreia, mas Menelik sabia que os italianos teriam recursos para reagir se provocados. E essa batalha ficou hoje conhecida como a Batalha de Adwa. As notícias da derrota causaram comoção na Itália, com protestos e a renúncia do primeiro-ministro Francesco Crispi. Baratieri enfrentou a corte marcial, mas foi inocentado. Em 23 de outubro, o Tratado de Addis Abeba deu o fim à guerra e reconheceu a soberania etíope. Para nós negros, a Etiópia assumiu dimensões míticas, pois era um exército africano de diversas etnias vencendo os colonialistas brancos. Mas do lado italiano foi um profundo vexame que levou a um ressentimento de sérias consequências, pois Mussolini surgiria com um discurso de restaurar o orgulho italiano e em 1936 Mussolini comandou uma nova invasão da Etiópia, na qual foram usadas armas químicas. Mas isso pode ser tema para o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado do vídeo e se for o caso, deixe aquele forte soco de like, se inscreva no canal ou melhor, faça qualquer coisa para ajudar o canal a crescer. É isso mesmo e te vejo no próximo vídeo e peace!